Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um bate-papo Sou Saúde. Queria agradecer a presença. Em breve estaremos com a nossa convidada, Marina Marques. Infelizmente houve um imprevisto e Maíra Pimentel, que estaria conosco hoje, não conseguirá estar. Então seremos eu e Marina para falar de empatia. A proposta e o tema desse encontro, desse bate-papo, é a empatia. Fala-se muito, pratica-se pouco. Será que é isso mesmo? Como é que isso acontece no dia a dia? Então, a proposta é hoje conversar um pouco com a Marina. Marina trabalha em cuidados paliativos do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, e ela pode compartilhar um pouco como é que na visão dela e da equipe, a questão da empatia, como é que isso acontece na prática lá. Eu vou trazer algumas experiências da arte de despertar e também do Sou Saúde, nesses anos de atuação. Marina está entrando. Oi, tudo bem? Olá, Marina, como Boa está? noite, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Já estava explicando para quem está nos assistindo que hoje seremos nós duas. Maíra teve um imprevisto, não vai conseguir estar conosco. Então, esse bate-papo seremos nós para falar de empatia, né? Tá bom, Então, a vamos lá. ideia é essa. Marina, eu queria pedir para você se apresentar um pouco, para se apresentar, contar para as pessoas quem você para a gente começar um pouco esse bate-papo. Tá bem. Então, eu sou Marina, né? Eu sou médica de família. Eu sou baiana, de Salvador. Eu tô aqui em São Paulo desde a pandemia. Eu vim pra cá em 2020, fazer residência, acabei ficando por aqui. Hoje eu tô trabalhando como médica assistente da Enfermaria de Cuidados Paliativos do HC, além de assistente da equipe de cuidados de suporte do Hospital Vila Santa Catarina, entre outros serviços também. E a gente se teve contato, eu e a Rosana, através lá do serviço da Enfermaria de Cuidados Paliativos do HC, né? Isso. A Rosana também pode se apresentar e aí acho que fazer esse gancho de como a gente se conheceu. Eu sou diretora executiva da Arte Despertar, e a Arte Despertar é uma organização social que atua na área de saúde há 25 anos. E um dos locais onde a Arte Despertar trabalha é no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, é um dos hospitais que a gente atua, e com um trabalho muito próximo da equipe de cuidados paliativos já há alguns anos, né? E a gente já fez várias iniciativas com eles, tanto diretamente com os pacientes, com os acompanhantes, com a equipe da enfermaria, quanto também com a formação dos residentes, né, em cuidados paliativos. A gente já fez há alguns anos atrás algumas intervenções, o trabalho da arte despertar e do Sou Saúde, da Tamporo, é o desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, é nessas competências, nesse desenvolvimento, que a gente teve esse encontro também, né, Marina? Mas hoje Isso. aqui a gente vai falar de empatia, né? E aí eu queria, acho que começar um pouco para falar de empatia. A gente vai abordar as nossas experiências na área da saúde, né? E aí eu queria ver com você, para você, se você pudesse compartilhar a importância, né, das relações empáticas no cuidados paliativos, né? E até explicar um pouco o que é cuidados paliativos. Eu até já tinha comentado com você, né, Marina, que eu não perco a oportunidade de falar o que efetivamente é cuidados paliativos, né? Para a gente sair do senso comum que cuidados paliativos não tem mais jeito, não tem, vai para cuidados paliativos. E não é isso, né? Então, acho que se você Exatamente. pudesse compartilhar Uhum. com todos e todas efetivamente o que é cuidados paliativos, né? Qual é o propósito do cuidados paliativos?
Exatamente. O cuidado paliativo é uma abordagem de cuidado que não é uma alternativa de tratamento, certo? Então, é uma estratégia de cuidado que segue em alinhamento com o tratamento modificador de doença, certo? Para atender a pessoas que tenham doenças ameaçadoras à vida, com doenças que possam trazer sofrimento, certo? O nosso papel, ao longo da evolução da doença, vai ser atuar em conjunto com outras equipes assistentes ou à medida que a doença evolua individualmente, apenas a equipe de cuidado paliativo, protegendo aquela pessoa do sofrimento, certo? Isso inclui o alívio de sintomas, oferecer qualidade de vida e tentar compreender quais são os valores daquela pessoa, daquela família, e incorporar aqueles valores na melhor estratégia que a gente entenda para o plano de cuidados daquela pessoa. Então, a gente não tem o intuito de retirar nenhum tratamento que seja adequado para aquela pessoa. O nosso intuito é identificar, à medida que a doença evolui, quais são os tratamentos adequados e defender esses tratamentos até o final. Pode ser que em determinado momento a gente não consiga mais oferecer um tratamento que modifique a doença, que modifique intercorrências agudas. Mas isso não significa que a gente não tenha outras estratégias de cuidado. Muita gente fala, como você falou, que cuidado paliativo é quando não tem mais nada para fazer. Mas, na verdade, é como se o paliativista fosse o mais obstinado, porque é quem vai ficar cuidando do paciente até o último dia. Então, a gente pode compreender que a doença chegou em determinado momento que a gente precisa respeitar o caminho da natureza, que a gente não consegue driblar esses caminhos, a gente não consegue voltar atrás, mas a gente consegue fazer com que esses caminhos sejam mais leves e que caminhar essa trajetória até o final seja mais tranquila, né? Então, a própria Cicely Saunders, que é considerada a mãe do cuidado paliativo, que foi quem criou o movimento hospice, o cuidado paliativo como é conhecido hoje, na década de 50, lá no Reino Unido, ela já trazia que o cuidado paliativo não é uma alternativa de tratamento. Então, não é uma estratégia ou outra, né? É um cuidado compartilhado. Então, a gente trabalha em alinhamento com outras equipes, né? A gente vai estar abordando outras dimensões do sofrimento. Pode chegar a determinado momento da evolução da doença, realmente, quando a gente não tem mais tratamentos modificadores, que a gente segue oferecendo apenas cuidados paliativos, ou seja, com o intuito de aliviar o sofrimento daquela doença. Mas essa ideia realmente de que de quando não tem nada a se fazer é uma ideia que a gente está tentando desmistificar. E é importante desmistificar, né? Eu gosto muito, eu não sei dizer quem eu ouvi falando, que cuidados paliativos começa a partir do momento que você recebe o diagnóstico. Seja ele de qual for, né? E a proposta é efetivamente você lidar com o sofrimento. E para lidar com o sofrimento, você precisa ter um olhar empático, né? E essa é outra questão que é importante a gente desmistificar, né? Do que é empatia, efetivamente. E aí eu vou pegar minha cola, que eu trouxe uma definição de empatia para a gente poder discutir, né? E falar mais sobre isso. O termo empatia, ele apareceu inicialmente na psicologia como uma tradução do alemão Empfindungen. Desculpa se alguém se fala alemão, se eu pronunciei errado, porque eu não sei falar alemão. Que literalmente significa sentir-se eu, ou sentir-se em mim. Ou seja, a habilidade de perceber a experiência subjetiva de outra pessoa. Mas eu gosto também de uma citação de Kizanik, de 2015, que ele fala que a empatia tampouco é o mesmo que a regra de ouro. E aí eu quero conversar um pouco sobre isso com você, Marina,
Faça para os outros aquilo que gostaria que fizesse para você, pois isso supõe que que os seus próprios interesses coincidem com os deles. E que ter empatia é justamente tentar descobrir esses interesses diferentes. E aí, eu queria começar a falar um pouquinho dessa regra de ouro, né, Marina? Porque isso está muito no inconsciente e no consciente de todos, né? Que empatia é você se sentir como o outro, que empatia é você colocar o sapato do outro. Isso, na verdade, não é empatia, porque as pessoas são diferentes. Então, o meu sapato não vai servir no seu. Eu não sei quanto você calça, mas eu calço 35. Então, assim, o meu sapato cabe em muito poucos pés, né? Uhum. Então, assim, os sapatos são diferentes. Os meus desejos, o que eu quero para minha vida, para situações que eu vivo, são uns e dependem muito da minha vivência, das minhas escolhas. E elas são diferentes das suas, né? E de outras pessoas. Então, essa diferença de empatia é que é importante a gente trazer, né, à tona e discutir, conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que elas estão sendo muito empáticas quando elas viram para o outro e falam, ai, mas se eu tivesse na sua situação, eu faria isso. Isso é o oposto da empatia, né? É o oposto. Então, e a regra de ouro, e até muito recentemente, isso era muito difundido. Mas hoje já existe a regra de prata que você me ensinou, Marina. E aí eu gostaria que você trouxesse a regra de prata para contar Sim. para quem estiver nos assistindo, porque Uhum. para a gente começar agora a disseminar a regra de prata, né? Uhum. É. A regra de ouro vem da teoria da ética da reciprocidade. Então, a prerrogativa é essa, como você falou, Rosana, que a gente parte do princípio de tentar oferecer para o outro o que a gente gostaria de oferecer para nós mesmos. Em uma primeira análise, acaba sendo uma estratégia, como assim, para quem está começando a engatear, a gente ensina um princípio mais simples. É como se fosse isso. Mas quando a gente começa a entender a real necessidade de cuidado das pessoas, e falando de cuidados paliativos, que a gente precisa sair da superfície, né? A gente precisa acessar dimensões mais profundas, muitas vezes, do sofrimento, que entrar em contato com a fase final de vida pode acionar. A gente pode se ver diante de outras necessidades que os nossos valores não vão ser suficientes para oferecer o melhor cuidado para aquela pessoa. Então, com esse entendimento, saiu recentemente um editorial na revista Palliative Medicine. Para quem tiver interesse, eu acho que já tem uma publicação no perfil falando a respeito desse artigo, mas a gente pode disponibilizar também. Falando a respeito da regra de prata. Que ainda que a gente não consiga entender muitas vezes os valores daquela pessoa, se a gente quiser oferecer o melhor cuidado paliativo, a gente precisa reafirmar esses valores diariamente no nosso plano de cuidados. Então, esse artigo conta a história de um paciente que ele tinha um câncer de cabeça e pescoço e que a alternativa que precisava ser submetida a uma cirurgia mutilante e que viveria com muito sofrimento, com muita dor, com necessidade de medicações em doses elevadas, e os tratamentos trariam muitas consequências para ele. E aí ele foi encaminhado para fazer uma avaliação em que ele, para considerar não ser submetido a nenhum dos tratamentos. E com os valores dele, ele entendeu que valeria ser submetido aos tratamentos. E depois, em um segundo momento, ele foi avaliado, ele estava realmente desfigurado,
tinha sido necessário ser submetido à cirurgia, foi submetido aos tratamentos que tinham efeitos colaterais, mas ele estava cuidando das plantas do jardim, passando tempo com a família dele. E aquela forma de viver a vida estava fazendo sentido para ele. Então, a gente não consegue, só com a nossa, é, com os nossos valores, entender o que é melhor para o paciente. Se a gente se valer apenas dos nossos valores, a gente não vai conseguir oferecer o melhor cuidado. E isso, muitas vezes, pode ser difícil, né? Quando a gente fala em empatia, ela pode ser classificada em duas formas. Existe a empatia cognitiva, né? E a empatia primária. A empatia primária é como se fosse uma empatia reflexa, né? Que é comum a vários animais, principalmente mamíferos, né? Que gera uma resposta altruísta. Mas a empatia cognitiva gera um tipo de reflexão que a gente consegue avaliar em cada cenário as complexidades que estão sendo encaradas. Então, se a gente não conseguir destrinchar todas as complexidades que a gente está tratando em determinada situação e decidir tomar por ímpeto uma decisão que é altruísta, a gente pode não estar tomando a melhor decisão. E isso é mais difícil do que parece na prática, sabe? Inclusive, na vivência de cuidados paliativos, isso pode gerar um fenômeno que é conhecido como fadiga de compaixão. Então, a gente que está cuidando de pessoas que estão em franco sofrimento, lembrando que a compaixão, a gente não pode estar sofrendo por alguém, né? Nem idealmente sofrendo do lado de alguém. Talvez a gente só deva estar do lado de alguém. Mas isso, às vezes, é mais difícil do que parece. Estar do lado de alguém com tanto sofrimento pode ser sofrido mesmo. Ainda mais vendo assim com tanta frequência. E aí tem um processo que a gente chama como processo de metamorfose do paliativista. Então, a primeira fase de contato com o cuidado paliativo, isso também está descrito na literatura, é como se fosse aquele processo da lua de mel, que é isso que a gente estava falando, Rosana, dessa idealização, dessa empatia que é aplicar os nossos valores aos valores da pessoa, à necessidade da pessoa. Mas quando a gente vai realmente colocando as nossas mãos na situação, a gente vai percebendo que nem sempre isso funciona. E muito mais que isso, a gente vai percebendo que nem todo sofrimento é possível de ser paliado. Assim, de ser resolvido. O que a gente consegue fazer é proteger do sofrimento, é aliviar o sofrimento, é estar do lado, né? Esse é o nosso principal papel. Então, mesmo a proposta de resolver, zerar todo o sofrimento, também é ambiciosa, né? E se deparar com tudo isso, chegando de uma visão romantizada, até de qual é o nosso papel, nos coloca diante de um sofrimento do nosso próprio propósito, né? Do nosso sentido enquanto cuidadores, enquanto profissionais. Então, isso pode nos trazer grande sofrimento. E aí vem a segunda fase, que seguindo a fase de lua de mel é a fase de frustração. E o que consegue permitir que a gente passe para a fase seguinte, que é a fase de amadurecimento, é principalmente o apoio dos pares, né? Reflexão e autocuidado, tá? Então, a gente não consegue cuidar dos outros sem a gente perceber quais são as nossas próprias necessidades. Até para que a gente possa discernir quando a gente está querendo aplicar os nossos valores para os valores de quem a gente está cuidando. E isso faz de nós cuidadores melhores. A gente sabe que tem uma curva para sobrecarga do cuidador, que isso pode ser aplicado
para familiares, cuidadores formais, que a partir de determinado nível de carga, a gente é, cruza uma linha que a gente chega num ponto que corre risco de negligência, imperícia, Uhum. e isso pode se refletir na nossa prática também. Então, quando a gente consegue exercer a empatia dessa forma cognitiva, né? Então, fazendo uma avaliação criteriosa, né, dessa linha de quais são os nossos valores e quais são os valores de quem a gente está cuidando, a gente também consegue ser profissionais melhores, né? É, além de que a própria compaixão tem sido referida também na literatura como uma estratégia de alívio do sofrimento, né? Uhum. Mas a gente não pode correr o risco de ultrapassar esse limite, Então, para que a gente continue oferecendo um bom cuidado. e eu acho que esse ponto é muito importante, né? Quando a gente fala de empatia, principalmente para o profissional da saúde, porque independente de ser paliativista ou não, principalmente quando você atua com pacientes mais, com tratamentos mais extensos, né? Você não tem como você não criar um vínculo com aquela pessoa, né? E a importância de você começar a separar, você separar essas coisas. Por isso é muito importante, o autocuidado é extremamente importante, mas é muito importante também você se dedicar para o seu autoconhecimento, para você se conhecer, para você conseguir ter clareza dos seus valores, né? E aí conseguir fazer a diferenciação dos seus valores e dos valores do outro, né? Saber respeitar, e para mim, respeito é o que. Para você ter empatia, você precisa ter respeito. Né? Você não consegue ser empático se você não pratica o respeito à opinião, ao valor e à intenção do outro. Então, mais para o profissional, isso é muito importante, né? E você se conhecer, entender bem os seus valores, para poder fazer discernimento dos valores do outro e respeitar essa escolha e se cuidar, porque não adianta nada o profissional adoecer, né? Porque aí ele vai estar, ele não está nem contribuindo com os seus pacientes, né? E está também se prejudicando. E não é isso, né? E eu acho que esse é um processo que é muito importante de trabalhar com todos os profissionais da saúde, né? Eu, a doutora Ana Cláudia Arantes, ela fala muito, né, que ela fala, já falou, eu já ouvia ela falando que a faculdade, né, a formação do médico ensina a tratar doença, né? E que, na verdade, a medicina trata pessoas, né? E é esse olhar, então, é esse olhar para as pessoas, entendendo que você também é uma pessoa, né? Eu sou super repetitiva e provavelmente em outros bate-papos da arte do Sou Saúde ou ações da arte de despertar, eu já devo ter dito isso, mas eu gosto muito de repetir que na saúde são pessoas cuidando de pessoas, né? Então é o ser humano, o foco é sempre no ser humano, os dois lados. E você pode sofrer, mas esse sofrimento não pode te prejudicar, né? É você ter compaixão com o sofrimento do outro. Eu acho que esse olhar é como é que você estabelece essas estratégias de autocuidado, de desenvolvimento para se conhecer, para saber quais são os seus limites, quais não são os seus limites, né? Você ter apoio, o apoio, acho que dos seus pares é sempre muito importante porque eles estão vivenciando as mesmas coisas que você, mas às vezes você precisa de outros apoios, né? Apoios emocionais. Então, estar alerta a isso não é fraqueza, né? Ao contrário, isso é fortaleza.
Quando você reconhece que você precisa de um apoio de outra pessoa, está mostrando que você está forte, porque você está indo em busca desse apoio, né? Então, é importante quando a gente discute empatia, discutir esses lados, porque a empatia não cai, né? Vamos agora ser empáticos e sai todo mundo sendo empático, né? A empatia é um processo, né? E ele precisa estar sendo olhado todos os dias, a todo momento, em todas as situações, né? A gente não nasce empático, a gente se torna empático e vai se tornando todos os dias, né? Sim. A todos os momentos. Eu acho que cada contato que a gente tem com alguém, a gente vai se expondo a uma nova realidade, né? Uhum. E às vezes é uma realidade que a gente não conhecia, que pode trazer necessidades particulares. Então, isso pode abrir para a gente outras portas que façam sentido no cuidado de pacientes que sejam parecidos com aquela pessoa, né? Uhum. E não só na relação do profissional de saúde com o paciente, mas também nas relações interpessoais. A gente sabe que as conexões mais reais são estabelecidas quando a gente consegue acessar a nossa vulnerabilidade com a vulnerabilidade da outra pessoa. Então, aquela pessoa mais dura, mais fechada, é mais difícil de estabelecer conexões reais. Mas estar disponível para poder acessar a própria vulnerabilidade também é um desafio. Uhum. Inclusive dentro de grandes instituições, né? Então, é, é um desafio mesmo. Mas a gente vai tendo coragem, né? À medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai criando nossas redes de apoio, e com isso a gente vai conseguindo criar conexões verdadeiras, né? Com os pacientes, com as pessoas que estão do nosso lado, e criando uma melhor estratégia de cuidado. E eu vejo no geral nas áreas de cuidados paliativos, né, nos centros de cuidados paliativos, uma característica de multidisciplinaridade dos profissionais como equipe, que isso também é muito importante, né? Toda a área da saúde, ela fala muito da multidisciplinaridade, do tratamento de todos participando da discussão, dos casos, mas às vezes a gente nem sempre vê isso na prática quando a gente está vivenciando a situação lá como paciente ou como acompanhante de um paciente, né? E aí eu tenho experiências pessoais nesse sentido, mas isso no cuidados paliativos, na nossa vivência na área da saúde, nesses 25 anos que a Arte Despertar está na área da saúde, né? A gente vê que quando efetivamente numa área clínica e que isso acontece, isso em cuidados paliativos, a gente vê acontecer em diferentes hospitais, acho que não tem nenhum que a gente não viu isso não acontecer na prática, isso facilita também, né? Que você tenha esses processos de empatia, de autocuidado, de apoio, né? Isso vai se criando, né? Junto. Então, é importante essa soma de saberes, né? A gente fala-se muito também de diversidade, a importância da diversidade nas equipes, e realmente quando isso é praticado, a gente só vê resultados melhores, né? Tanto para aquela equipe quanto para os pacientes dela, né? Essa importância do olhar de todos com cada um, porque até quando você tem uma equipe diversa, tem dia que você tá mais triste, tá mais chateado, e aí o outro te dá apoio para isso, né? E Sim. vai lá, te ajuda, te cobre, né?
para poder fazer isso. E cuidados paliativos, isso é muito forte, né? Essa interdisciplinaridade, esse apoio de equipe, né? É essencial, é essencial. Assim, eu queria muito dizer que não existe cuidado paliativo sem equipe multidisciplinar, mas a gente sabe que os serviços que vão começando, muitas vezes começa com uma pessoa só, que vai naquela batalha, começando, ganhando espaço para ir incorporando outras categorias, mas a gente sabe que o cuidado paliativo tem como princípio ser multidisciplinar, né? Eu acho que a gente tem uma experiência muito privilegiada, assim, lá na enfermaria de cuidado paliativo e em todo o serviço de cuidado paliativo do HC, de, de ter essa formação multidisciplinar, assim. A gente sabe, como você citou, se a gente ficar só no olhar médico, biomédico, né, na dimensão orgânica do sofrimento, a gente só consegue arranhar a ponta do iceberg, sabe? A gente precisa das outras categorias para poder estar ali do lado, conversando, sabe? E acessando todas essas dimensões para oferecer o melhor cuidado. A gente tem essa formação em conjunto, então lá no programa de residência, os residentes médicos passam junto com os residentes da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, da odontologia, para construir essa formação em conjunto, né? E isso, para mim, faz toda a diferença. Eu não vejo como ser paliativista sem ter uma linguagem comum com a equipe multidisciplinar. Acho que essa é um ponto fundamental. E o paliativista que se diz paliativista e não consegue fazer isso, você pode duvidar do cuidado que tá acontecendo. Porque, e realmente é uma coisa que é contra a formação básica da graduação da maior parte dos cursos, né? Eu, como médica, falando da minha formação, a gente sabe que tem aquela grade curricular, mas também tem o currículo invisível, né? Aquelas coisas que a gente aprende com o comportamento dos professores, com o comportamento dos colegas, então, que tipo de postura se espera do médico. E muitas vezes o professor mais querido não é necessariamente o professor que se comunica melhor com a equipe multidisciplinar. Então, aquela impressão que a gente sai de quem é o melhor, mais bem sucedido, é quem tem o melhor. Se você não consegue se comunicar adequadamente com a equipe de enfermagem, com a equipe de fisioterapia, e as condutas ficam desalinhadas, você coloca o seu paciente em risco, né? Então, é importante haver esse alinhamento, que não é só dizer qual que é a melhor conduta, é chegar num consenso, é ouvir a impressão de todos, discutir qual que é a melhor impressão. Às vezes dar um passo atrás, entender que quem deu a melhor, quem fez a melhor análise não foi o médico, foi outro profissional, né? Então, isso também mexe com os brios de quem veio daquela formação, de que o médico dá o ponto final, né? Então, é uma coisa que a formação de cuidados paliativos vai desmistificando, mas que vem depois de muitos anos de medicina, né? Então, é um eterno aprendizado.
E traz a prática, né, de ouvir também o paciente, né? Porque ele tem que ter voz ativa no seu tratamento, né? É, eu li um livro de um neurocirurgião americano e eu já numa outra live citei isso e acabei não. A gente vai fazer um post no Sou Saúde e eu vou indicar com indicações de livros. E eu vou trazer esse livro, porque eu sou péssima para lembrar de nome do livro, autor e tudo mais, mas ele fala, o livro dele, ele fala, ele é neurocirurgião, e ele fala da geriatria também, do final de vida de pacientes já mais idosos, e ele discute isso, e o quanto era importante na função dele, e ele vivenciou isso com o pai e com vários pacientes, ouvir também do paciente o que ele queria, o que ele não queria, o que para ele era importante, né? Naquele final de vida, e no final de vida não por causa de doença, muitas vezes, mas no final de vida, porque a gente tem um final de vida, todos nós temos, né? Teremos um final de vida. Ouvir o que era importante, o que ele não queria ficar sem, para você poder respeitar isso e tratá-lo até o momento que ele pudesse, o máximo de tempo possível, ter dignidade nesse tratamento, para não faltar aquilo que para ele era essencial. E isso também, quando a gente fala de empatia, né, a gente está falando disso, de ouvir o paciente. E por mais que às vezes o tratamento médico, a conduta técnica indique possibilidades, se aquele não for o desejo do paciente, né, o quanto é importante respeitar isso. Né? E aí você falou muito bem da questão da comunicação, né? E comunicar para que se saiba todos os riscos, todas as questões, tanto para o paciente quanto para a família, né? Essa escuta é muito importante, né? É fundamental, é fundamental. Eu acho que em todos os segmentos, assim, da medicina, mas falando de cuidado paliativo, a gente precisa disso. Isso é determinante para o nosso plano de cuidados, para a gente entender qual que é o melhor caminho a seguir. Tem, enfim, diversos relatos, assim, de pacientes que a gente vê que a gente discute, às vezes, até a instituição, por exemplo, e que são determinantes para a gente entender até alguns dos tratamentos que a gente está fazendo. Por exemplo, uma paciente recentemente que internou com a gente, ela não é brasileira, é de outro país, já internou com a gente algumas vezes, e ela dizia que no país de origem dela, ela se sentia uma árvore cheia de flores e frutos, com muitos pássaros que vinham visitá-la. E aqui no Brasil ela se sente como uma árvore seca, com todas as folhas caídas. E já faz bastante tempo que ela começou a adoecer. Ela tem uma fibrose pulmonar, uma doença de Parkinson, e começou a ter várias internações, né? Dependente de oxigênio, cada vez mais, perdendo a funcionalidade. Ela foi a primeira mulher a pilotar avião na década de 50, no país de origem dela. Então, ela é uma pessoa que viveu muitas coisas na vida e que agora se vê na situação que ela está, não faz mais sentido. Então, ela, em conjunto com a gente, conversando com a filha, pediu, por exemplo, que não fosse introduzido antibiótico caso ela tivesse uma nova infecção. Porque, diante de toda a trajetória dela, inclusive já tendo passado por diversas infecções com a doença avançada, aquele seria um tratamento que não faria mais sentido. E a gente combinou isso com ela, que se ela vier a ter mais uma nova infecção, a gente não entraria com antibiótico, mas a gente aliviaria o sofrimento que aquela infecção poderia trazer.
Então, Uhum. aliviar a falta de ar, aliviar a dor, né? Mas para isso é preciso que a gente entenda quais são os valores dela, né? Aquela questão de estar do lado e perceber e escutar, né? É, é muito importante, né? Eu acho que é um pouco que a gente já tinha falado, né? A empatia nasce dessa relação, né? Uma relação empática, ela vem da escuta, vem da comunicação, vem do respeito, né? Tudo isso contempla, né, uma relação empática e você efetivamente praticar a empatia e não só falar sobre ela, né? Marina, eu queria, a gente já está aqui com quase 45 minutos nessa live. Acho que a gente falou bastante, né? Acho que trouxe algumas questões importantes. Você contribuiu muito com a nossa discussão de empatia. Mas a gente também não gosta de deixar as conversas muito longas, porque a gente quer que as pessoas que assistam divulguem para outros, para que outros ficam assistindo. A gente deixa sempre as lives gravadas no perfil do Sou Saúde e no perfil da Arte Despertar e no perfil da Tamboro Edu, para que você possa acessar quando quiser. E a ideia é que as conversas não sejam tão longas que mais gente assista, né? Então, eu queria agradecer super a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Foi muito importante as suas contribuições e a sua prática da empatia e trazer a visão também de cuidados paliativos, nos ajudar a esclarecer o que é cuidados paliativos, para que a gente possa disseminar isso, né, para sair daquele senso comum, entre aspas, de que é para o final, que quando não tem mais alternativa, a gente vai para cuidados paliativos. Muito obrigada. E aí, se Eu que deixo aberto agradeço, se Rosana. você quiser complementar alguma coisa. Muito Eu que obrigada. agradeço pelo convite, agradeço pelo trabalho. Para mim é uma honra participar, e fico à disposição sempre que precisar. Para mim foi ótimo o nosso bate-papo. Tá bom? Obrigada, Marina. Eu agradeço. Eu quero agradecer Também. todas e todas que nos assistiram até agora e os que vão ainda nos assistir. A gente tem um próximo bate-papo Sou Saúde em outubro, dia 13 de outubro, e nós vamos abordar a comunicação não violenta. Então, é um outro tema Tá bem. bastante importante na área da saúde, né? E que precisa estar sempre sendo discutido. Então, nós aguardamos vocês no dia 13 de outubro para mais um bate-papo sobre saúde, para falar de comunicação não violenta. Muito Tá joia. obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Marina. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.